Ok. Então está todo mundo me ouvindo bem aí, né? Tudo certo, joia. O nosso texto traz finalzinho ali do Pai Nosso, né? A última petição que contém essa súplica, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o versículo 13 de Mateus 6. E chegando nesse ponto, uma das coisas que a gente pode perguntar é, afinal de contas, qual a razão dessas petições finais, né? Por que que Jesus Cristo teve esse interesse de nos ensinar a encaminhar a Deus esse pedido por proteção? Fica bastante claro isso, né? Que para Deus as tentações podem se tornar pecado e, como tal, podem nos separar dele, né? Então, é aí que reside exatamente o perigo das tentações, né? Quando elas se tornam pecado, elas se tornam abomináveis, né? E elas fazem essa separação. E quando nos ensina, então, essa petição, o nosso Senhor é muitíssimo sábio, né? E a forma como essas duas petições aparecem aqui nessa oração mostram essa abrangência do cuidado de Deus para conosco, da proteção dele para conosco. Ele deseja nos proteger de uma maneira muito ampla, de uma maneira muito eficaz. É interessante também esse formato comunitário, né? A gente percebe em toda a linguagem, em todas as petições, essa ideia de comunidade, e não nos deixes, né? Não é uma oração individual, é uma oração comunitária. A gente está orando por nós, e não apenas pela própria pessoa, mas também por nossos irmãos, por nossa família, pelo povo de Deus de modo geral, né? E é bem interessante isso, a gente incluir todo o povo de Deus nesse pedido por proteção no final desta oração. Enquanto a sexta petição se dirigia às tentações, esta última petição se dirige literalmente ao mal, né? Enquanto aquela primeira foca na possibilidade dos frutos ruins, essa segunda tem como alvo a própria raiz maligna da qual nós devemos ser protegidos. Então, de certa maneira, as tentações são tentativas de persuasão dos nossos inimigos, mas o mal é a própria personificação dos nossos inimigos, né? Então, é nesse sentido que a gente pode compreender essa expressão, né? Mal, de diferentes maneiras, né? Quando a gente ora, livra-nos do mal, a gente tem várias coisas que estão implícitas aí, né? O Tim Keller olha para esta oração, ele faz assim uma espécie de apanhado, né? Entre a interpretação oferecida por Agostinho, por Lutero e por Calvino, e ele diz o seguinte: Calvino combinou essa expressão, livra-nos do mal, com não nos deixes entrar em tentação, chamou-a de sexta e última petição. Agostinho e Lutero, contudo, viam a súplica livra-nos do mal como uma sétima petição em separado, e é interessante que ela também pode ser traduzida por livra-nos do maligno. E se você tem, dependendo da sua tradução bíblica, a NVI, por exemplo, tem uma notinha ali, logo do lado da palavra mal, quando você vai checar no rodapé, está dizendo que pode ser traduzido realmente como livra-nos do maligno, ou seja, literalmente livra-nos do diabo, né? Esse seria o entendimento ali. E Lutero ele diz o seguinte, que essa petição é direcionada contra males específicos que emanam do reino do diabo. E Lutero menciona várias coisas, né? Pobreza, desonra, morte e tudo aquilo que pode ameaçar o nosso bem-estar físico, né? Agostinho indica o seguinte: enquanto a sexta petição é por libertação do mal remanescente dentro de nós, essa sétima petição é por proteção do mal que está fora de nós, das forças malignas no mundo, especialmente dos inimigos que desejam nos prejudicar, é o entendimento dele. E, na verdade, eu proponho aqui a gente compreender a palavra mal de três maneiras, né? Então, quando a gente diz livra-nos do mal, eu acho que um dos primeiros entendimentos é o seguinte: Deus, livra-me de mim mesmo, né? Porque Jesus Cristo disse lá em Marcos 7 o seguinte, está lá nos versos 21 a 23 de Marcos 7, ele diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro
e contaminam o homem. Então, o nosso primeiro e o maior inimigo somos nós mesmos, né? Isso remonta àquela palavra de Jeremias 17:9, onde a gente lê: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, há um sentido em que livra-nos do mal significa livra-nos de nós mesmos, né? Do nosso egoísmo, da nossa malícia, da nossa sede de poder, da nossa sede por autonomia e independência de Deus, né? Do nosso próprio orgulho, do desejo que a gente tem de ser sempre servido, da nossa própria cegueira espiritual, às vezes, dos nossos medos, da nossa covardia, né? Da nossa idolatria que a gente tem das coisas, do nosso apego, às vezes, ao dinheiro, né? Da nossa maldade, dos rancores, dos ódios que a gente, às vezes, vai acumulando, até mesmo dos nossos traumas, das nossas esquisitices, das nossas deformidades. Senhor, livra-me dessas coisas, que elas realmente não comprometam a minha caminhada contigo, né? Então, de certa maneira, esse final da oração do Pai Nosso revela que tem algo errado com a gente, né? É aquilo que Paulo chamava de corpo desta morte, lá em Romanos capítulo 7, versículo 24. E este corpo desta morte, né, é a nossa mais próxima realidade de mal. Então, a gente vai ver que tem essa implicação do mal lá fora, distante de nós, mas a gente precisa começar a tratar do mal a partir de nós. O mal não apenas como algo que nos cerca, mas algo que está em nossos membros, que reside em nós, como a gente lê em Romanos 7:20 e 7:23. Então, os cristãos ainda possuem essa natureza pecaminosa, simples e triste assim, não é? Então, é importantíssimo reconhecer isso, porque existem igrejas que lutam dia e noite contra Satanás e os demônios, etc. Há outras que se embrenham muito assim em campanhas contra as mazelas sociais, lutando contra o mal social, os males sociais, né? E não tem problema fazer isso, mas é muito ruim quando a gente não trata da corrupção do nosso próprio coração, que é muito destacada pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então, o primeiro alvo maléfico, vamos dizer assim, contra o qual nós devemos dirigir as nossas orações e que o Senhor deseja vencer e isolar é a nossa própria carne, o nosso próprio coração duro, né? Então, eu creio que podemos sim entender o mal com essa primeira acepção, vamos dizer assim. Mas aí, a partir desse ponto, a gente pode dar um passo seguinte e entender que existe esse mal no sistema de pensamento mundano. É o mal que é enfronhado de maneira muito sistêmica nas estruturas sociais, nas políticas apodrecidas e corrompidas que nos cercam, né? É aquilo que Apocalipse 18 chama de sistema Babilônia, um sistema que abrange todas as coisas, né? Que, de certa maneira, está presente, que abrange o sistema político, que abrange também aquilo que a gente chama assim, de realizações comerciais, aquilo que a gente chamaria de realizações artísticas, aquilo que a gente chamaria de cultura, de modo geral, né? Então, toda a cultura, vamos dizer assim, aquilo que o Novo Testamento chama de mundo, né? É um sistema anti-Deus, contrário a Deus. Nós estamos imergidos nele, imersos nele. Não apenas ele nos cerca, né? A cultura abrange tudo aquilo que a gente transita, na verdade, dentro desse ambiente, né? E esse ambiente ele está o tempo todo trazendo para a gente coisas que são contrárias a Deus, né? Esta falácia da soberania das sensações, a ideia de que tudo que importa na nossa vida é o nosso prazer, é o nosso conforto, né? Esse apelo que é muito forte do consumismo, que suga a vida das pessoas, né? Muita gente acaba assim, até mesmo com dificuldades de administração das próprias finanças, e muito recurso que podia ser usado no reino de Deus é usado simplesmente para atendimento de modismos, né? E a gente percebe o descaso da igreja e das estruturas, das grandes estruturas religiosas com os mais pobres, com os mais desfavorecidos, né? A gente percebe que essa cultura, ela também, de certa maneira, ela vai fazendo, tem um apelo muito forte e que é muito atraente para a igreja, né? De modo que muitas vezes a igreja confunde o seu papel e se torna subserviente da política,
né? A gente percebe, às vezes, denominações cristãs que se tornam meramente políticas, carnais, e, com isso, espiritualmente infrutíferas. Então, livra-nos do mal, implica em a gente pedir a Deus que nos proteja desse sistema de coisas, o sistema do mundo, esse sistema de valores que é tão contrário a Deus e ao Evangelho. Além disso, por último, né, e eu coloquei por último intencionalmente, não porque sempre ele é mencionado antes, a gente viu lá atrás, mas livra-nos do mal, sim, tem esse significado de livra-nos de Satanás, porque Satanás rodeia as nossas vidas, né, como esse leão que ruge procurando alguém para devorar. Está lá em 1 Pedro 5:8, e isso é próprio dele, né? É por isso que ele é chamado lá em Mateus 4:3 de o tentador. Então, ele realmente é tentador, e nós somos chamados pela palavra de Deus a nos sujeitarmos a Deus e a resistir ao diabo, certos de que ele fugirá de nós. Está lá em Tiago 4:7, 1 Pedro 5:9 também, não é? Isso a gente precisa considerar. Então, a gente tem esses inimigos aí, e esses três inimigos, né, a nossa carne, o mundo e o diabo, realmente, nessa quarta-feira, eles vão querer nos derrubar, é isso. E vão querer fazer isso todo dia, né? Então, a gente precisa orar todos os dias para que Deus nos livre deles, nos proteja deles, né? Quando alguém diz, não, eu sou imune a esses inimigos aí, essa pessoa está prestes a cair, né? A gente precisa o tempo todo atentar para esses inimigos. Essas petições, elas implicam também em uma coisa, porque quando a gente ora nesses termos, isso significa que a gente está entendendo o seguinte: se nós temos esses inimigos, é impossível vencê-los sem o poder do Espírito Santo e sem a graça de Deus. Então, quando a gente diz livra-nos do mal, a gente está, de certa maneira, suplicando a Deus: Deus, enche-nos com teu Espírito, dá-nos graça para que a gente consiga vencer esse dia e vencer esses inimigos, não é? É interessante, João Calvino escrevendo sobre isso, ele diz assim: essa súplica compreende mais do que aparenta à primeira vista, pois se o Espírito de Deus é nosso poder para entrarmos em luta com Satanás, não poderemos alcançar vitória antes que, cheios dele, sejamos despojados de toda a fraqueza da nossa carne. Portanto, enquanto pedimos que sejamos livrados de Satanás e do pecado, suplicamos ser continuamente enriquecidos de novos aumentos da graça de Deus, até que plenamente saturados deles triunfemos sobre todo o mal. Ou seja, a gente só triunfa sobre todo o mal se a gente for enriquecido de novos aumentos da graça de Deus. Quando a gente pede esta última bênção de proteção e de libertação, a gente está pedindo também que Deus aumente a graça dele na nossa vida, nos encha com o Espírito dele e nos conceda a sua bênção. Então, é assim que a oração finaliza, né? Na verdade, que as súplicas finalizam, e daí a gente tem um elemento que aparece no finalzinho do nosso texto bíblico. Em algumas traduções, ele vai aparecer entre colchetes, né? Aqui na nossa revista e atualizada, aparece entre colchetes essa expressão: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E é interessante que alguns tradutores da Bíblia, eles afirmam com acerto que alguns manuscritos do Novo Testamento omitem essa doxologia, especialmente as traduções latinas antigas omitem essa doxologia. Não é sem razão, por exemplo, que lá na Igreja Católica, quando eles ensinam o Pai Nosso, as traduções que eles usam lá, muitas delas baseadas na Vulgata, não contém essa parte final. Quando Agostinho comentou o Pai Nosso, o comentário dele também não contém a parte final, porque na versão que ele usava na época da Bíblia dele, também não continha, que era baseada nessa versão, vamos dizer assim, latina. Mas a grande questão é a seguinte, é que esta doxologia ela é muito antiga. Ela já aparece, para vocês terem uma ideia, em um documento chamado Didaquê. É o livro que a gente poderia chamar assim, mais antigo que a gente tem acesso, é um livro cristão mais antigo que a gente tem acesso, escrito provavelmente na mesma época que o livro de Apocalipse, né? E ali, quando eles ensinam o Pai Nosso aos novos convertidos,
já aparece esse final, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E tem um estudioso chamado Joaquim Jeremias, ele diz algo bem interessante, ele diz o seguinte, que seria um grande equívoco a gente deduzir que o Pai Nosso tenha sido recitado em alguma época sem uma conclusão em forma de louvor a Deus. Por que isso? O Joaquim Jeremias é um grande estudioso do judaísmo, né? Inclusive, ele viveu é, em Jerusalém, na Palestina, praticamente a vida inteira. Ele vai dizer isso, né? Que para um judeu é inconcebível você terminar uma oração a Deus com a palavra tentação ou com a palavra mal. E livra-nos do mal, terminou a oração. Isso para um judeu é inconcebível, né? Então, dentro do judaísmo, todas as orações terminam com um selo. É o que eles chamam de selo da oração. E o selo da oração sempre é um breve louvor. Sempre é assim. Então, isso é um costume judaico. É nesse sentido que nós entendemos que está mais do que claro que quando Jesus ensinou a oração, a gente pode entender que esse final realmente é muito pertinente para essa oração, né? Então, realmente é a intenção de Jesus e é a prática, inclusive, da comunidade cristã já nos primeiros tempos, né? Que a oração termine com louvor. E, nesse sentido, o Pai Nosso termina com esse louvor, que é um louvor que a gente pode chamar assim de retumbante, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E o Tim Keller ele faz aquele apanhado, mais uma vez, né? Comparando ali Agostinho, Lutero e Calvino, dizendo assim, Agostinho não menciona o texto, Lutero também não, mas Calvino traz para a gente o seguinte, Calvino diz que, embora o trecho inexiste em algumas versões latinas, ele é muito apropriado para esse lugar e não deve ser omitido. Depois de descer as nossas necessidades, problemas e limitações, nós devemos retornar a essa verdade da plena suficiência divina. O nosso coração pode, então, terminar em repouso tranquilo, ou seja, em sossego firme e tranquilo, na lembrança de que nada jamais conseguirá nos roubar o reino, o poder e a glória do nosso amoroso Pai Celestial. Então, são grandes as tentações, dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É terrível o pecado dentro de nós, dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É esmagadora essa pressão do mundo, dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Será que o ardil do diabo parece assim enorme, né? Assustador? Dele, ou seja, de Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o nosso Deus é maior que as nossas tentações e o nosso Deus é maior do que todo o mal. É dessa maneira que nós devemos compreender esse final da oração do Pai Nosso, né? Então, chegamos nesse ponto, né? Entendendo que esta oração realmente é a oração do reino, uma oração ensinada diretamente pelo Senhor. Essas duas petições que concluem a oração são pedidos por proteção e elas revelam o quanto Deus nos ama, né? O quanto Ele deseja que nós recorramos a Ele para obter o seu amparo quanto às tentações e ao mal. E Ele deseja, então, revelar-se, né, a nós como aquele que detém nas suas mãos o reino, o poder e a glória para sempre. Ele deseja que nós recorramos a Ele como aquele autor do hino, né? O hino 148, não vou dizer que é o preferido, mas é um dos meus hinos prediletos, né? Que traz assim uma estrofe muito tocante. Diz assim: com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Né? Então, que Deus realmente possa confirmar essa verdade, né, da presença e da proteção de Deus na nossa vida e que a gente possa caminhar certos, né, de que aquele que nos protege, aquele que garante estar conosco e que nos ensina a orar, ele é aquele que detém toda a honra, todo o poder, toda a glória, né, hoje para todo sempre, né? O reino é dele, o poder dele e a glória é dele, né? Nós vamos orar já pedindo a bênção dele sobre o nosso dia, né, ou sobre o restante da nossa semana. Quero saber se alguém tem algum pedido de oração que gostaria de compartilhar